Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o último vídeo, né, referente à interpretação aqui dessa figura. No caso, a última pergunta, qual a localização ali do ponto C, né? Então vamos dar um zoom aqui para a gente pegar ali só essa parte aqui do triângulo, né? Observa que aqui a gente tem informação, né, esse comprimento aqui chamado de Z, e aqui a gente tem ó, Z dividido por 2. Ou seja, esse ponto C, marcado aqui com o círculo rosa, ele está exatamente no centro, no que diz respeito ali à distância de B para A. Né? Então, é exatamente ali no centro dessa distância, né, aí específica. Bom, aí o que acontece? No caso, a gente precisa dessa localização desse ponto. Né? A localização do ponto ela vai ocorrer tanto em x como em y. Né? Tanto de um ponto como o outro. Né? Ou de um lado como o outro. Né? E aí o que acontece? Como ele está aqui no centro, esse triângulo, né, se ele possui exatamente a mesma altura, né, ou seja, os catetos eles têm o mesmo comprimento, o comprimento é esse, nesse caso aqui é 100 milímetros, como a gente já viu no último vídeo. Então 100 milímetros de um lado, 100 milímetros do outro, significa que ele faz exatamente a relação ali de um quadrado. Né, faz exatamente a relação de um quadrado, ou seja, 100 milímetros de cada lado. E aí, nesse caso, como ele dá essa referência aí de ser um quadrado, né, perfeito, a gente vai ter essa disposição aqui angular do mesmo da seguinte forma, né? Ou seja, a gente vai ter aqui ó, 90 graus, 90, 90, 90, né, para fechar ali os 360 graus. Logo, nesse caso aqui, significa que essa divisão aqui, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, significa que eu vou ter 45 graus, e aqui é um ângulo reto, 90 graus. E aí, nesse caso, como ele tem essa condição aí de 45 graus, fica mais fácil da gente identificar o valor, porque ele fica exatamente ali no centro da hipotenusa, né, esse ponto C. Ou seja, não precisa a gente fazer nenhum cálculo do teorema de Pitágoras ou algum outro cálculo trigonométrico, porque é só interpretação mesmo. Por quê? Esse valor aqui que eu estou marcando, vou colocar aqui um comprimento, ele nada mais é do que a metade da altura desse lado aqui. Ou seja, se aqui é 100 milímetros, né, se aqui é 100, significa que nesse caso aqui é a metade, ou seja, 50 milímetros. E isso é interessante porque é 50 milímetros para y e 50 para x. Ou seja, a localização desse ponto vai ser 50 milímetros tanto em x como em y. A diferença é que no x, como ele está à esquerda, ele vai ser menos 50. Então a gente vai ter menos 50 para x e 50 para y, por causa dessa condição aí do ângulo. Né? Então não precisa ali fazer nenhum cálculo. Né? Então vou ter x igual a menos 50 e o y é 50 positivo, né? Nesse caso y igual a 50. Então aí fecha a questão da localização, né, do elemento. Né? Deixa eu ver se a figura aqui ela está proporcional. Se ela tiver proporcional, deixa eu verificar aqui o diâmetro. Até aqui o diâmetro 200 milímetros, então aqui a gente consegue inclusive pegar a cota ali para não gerar nenhuma dúvida. Né? Então veja que ele está marcando aqui os 50 milímetros e ali na altura, pegava exatamente ali do centro, pronto, do centro, observa também ali marcando 50 milímetros, então 50 milímetros para x, 50 milímetros para y, no caso o x ele está ali à esquerda, ele está ficando ali com o valor negativo, tá bom? Então tá aí todas as respostas no que diz respeito à figura, valeu!